Olá, concurseiro, como vai? Tudo bem? Mais uma vez juntos naquilo que diz respeito ao teu edital do INSS. Vamos falar do edital de analista do INSS, Direito Administrativo. Não se esqueça que você tem à sua disposição um banco de questões, tem simulados, temos o chat ao vivo e ainda, logo depois da prova, o nosso gabarito comentado, né? E tudo isso ainda vem acompanhado daquele acesso ilimitado à prova, deixa à vontade, né? Assista quantas vezes necessárias, quantas vezes você quiser para que compreenda bem a matéria, para que fique afiado e no dia da prova, sucesso, ok? Um grande abraço para você, mais uma vez obrigado pelo seu carinho e vamos juntos. Nós estávamos lá em atos administrativos. Ponto 7 é aquilo que diz respeito à classificação. Mas é analisar a classificação lembrando de todas as espécies de atos administrativos. Lembra? Nós já falamos do conceito, falamos do que dizia respeito aos elementos, dos atributos das características, trabalhamos a súmula 473, falamos de mérito, ou seja, trabalhamos a parte geral, a parte introdutória de atos administrativos. Agora, nós precisamos, tendo esse conceito, verificar os atos em si. Então aqui eu passo agora toda uma espécie de classificação, várias espécies de atos administrativos, sempre focado no teu edital, focado naquilo que diz respeito à sua prova. Falou de classificação, nós vamos iniciar então com o ato discricionário. Já falamos, né? Atos discricionário. Temos que tomar aqui alguns cuidados. Um ato discricionário, nós temos que lembrar o seguinte: se o ato é discricionário, quer dizer que existe uma margem de liberdade. Se o ato é discricionário, eu posso analisar a conveniência, posso analisar a oportunidade. Pois é, no caso concreto, a administração pública, o administrador pode sim fazer essa análise, sem problema. Mas toma cuidado. Toma cuidado porque essa discricionariedade não é absoluta. Essa discricionariedade não é uma discricionariedade plena que faz o que quer, quando quiser e num ponto final. Não é isso. Sabe por quê? O ato discricionário, ele tem balizas. E essas balizas são determinadas pela lei. Suponha que existe margem de liberdade para, entre os limites estabelecidos pela lei, trafegar. Pode chegar até aqui, como também no outro extremo, mas permanece sempre dentro desses limites. Isso é discricionariedade. O grande cuidado que você tem que ter é o seguinte: se extrapolar, eu não permito essa compreensão, porque quando extrapolar o limite da lei, eu não estou mais diante de uma discricionariedade, eu estou diante de uma arbitrariedade. Então, ato discricionário é diferente de ato arbitrário. Toma muito cuidado com isso, porque se a prova coloca para você que a liberdade é plena, é absoluta, falso. Falso por uma razão muito simples. O que antecede essa liberdade, o que está antes dessa margem de discricionariedade, a própria lei já fixou. Então pensa comigo, suspensão na Lei 8.112, ela está no mínimo em 1 dia, no máximo em 90. Se eu consigo trafegar conforme o caso concreto, sempre de forma fundamentada, entre 1 e 90 dias, ótimo. Agora, se eventualmente desejava suspender o servidor por 100 dias, 100 dias extrapola o limite da lei. 100 dias o ato é arbitrário. Então, ótimo, já sabemos que discricionariedade é diferente de arbitrariedade. E mais, os limites, a margem de liberdade são fixadas pela lei. Então, nesse caso, como disse para você, da suspensão na 8.112 de 90, eu tenho aqui os limites pré-estabelecidos pela lei. E posso também ter discricionariedade quando a própria lei atribua conceitos que são vagos. O legislador utiliza de expressão que não consegue definir de forma precisa, exata. Boa-fé, dignidade da pessoa humana, boa administração. Nesses casinhos, né, expressões em que você tem um conteúdo, uma margem para trabalhar, que não há ali uma precisão, a própria administração nasce para ela o quê? Discricionariedade.
Então, o ato discricionário é aquele em que existe uma margem para se trabalhar, o administrador vai decidir conforme o caso concreto, porém não é absoluto. Não é absoluto porque eu tenho pré-barreiras, pré-limites fixados, e quem faz a fixação é a própria lei. Esse é o ato discricionário. Lembra da súmula 473, que nós falamos em que o motivo e o objeto no ato discricionário são flexíveis, porque no fundo, finalidade, forma e competência, quer seja para um ato discricionário, quer seja para um ato vinculado, estão sempre de forma determinadas, rígidas, fixas, ok? Ato discricionário. Depois, relembrando ainda o ponto da aula passada, ato vinculado. E o ato vinculado, você também já compreendeu. O ato vinculado é aquele que não tem margem de liberdade. É aquele que deve ser cumprido nos termos da lei e conforme a lei. O ato vinculado, todos os elementos do FIFOCOM, finalidade, forma, competência, objeto e motivo, estão previamente estipulados, estão fixados. Não há como trabalhar. Exemplo clássico, né, de ato vinculado, uma mudança de posição dos tribunais superiores há não muito tempo, temos aí alguns anos, né, recente até, a aprovação dentro do número de vagas do edital, a aprovação em concurso público, naquilo que o edital estabelece. No passado, olha só, cuidado aí, no passado o ato era discricionário, criava uma expectativa de direito. Nem anota isso, tá? Se anotou, coloca um X em cima, porque atualmente aquele que está aprovado dentro do número de vagas do edital, o ato é vinculado à administração pública. Para os aprovados dentro do número de vagas do edital, deve necessariamente chamar. Não há mais expectativa de direito. Há direito subjetivo ou também a compreensão de um direito líquido e certo. Então lembra que no ato vinculado não tem margem. No ato vinculado, todo o FIFOCOM está ali estabelecido. Não se fala nenhuma possibilidade de flexibilizar o motivo e nenhuma flexibilização também do objeto, ok? Ato discricionário e ato vinculado, só para a gente dar uma aquecida. E agora nós vamos iniciar aquela classificação que é a que mais me interessa. Quanto à margem de liberdade, ter ou não ter margem de liberdade, já resolvemos. O que mais me interessa, e isso cai muito em prova, é aquilo que diz respeito ao ato simples, composto e complexo. Ato simples. O ato simples, nada mais, nada menos, com uma vontade, ele existe, é válido e é eficaz. Com uma vontade, ele existe, é válido e é eficaz, produz todos os efeitos. Esse é o ato simples. Então imagina comigo, quando eu falo vontade, eu falo órgão, tá? Então eu disse, uma vontade, leia-se um órgão. Uma vontade ou um órgão para que ele exista, seja válido e produza todos os efeitos. Anote lá. Com o ato simples, basta o quê? Basta uma vontade, basta um órgão. Ótimo. Agora vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar com o ato composto. Qual é a diferença do ato simples para o ato composto? No ato composto, uma vontade, tão logo um órgão, fará com que ele exista, então, exista e seja válido. Aí você já imaginou, bom, pera lá, no ato simples ele existe, é válido e produz todos os seus efeitos e tem eficácia a partir de uma única vontade, a partir de um único órgão. No ato composto, ele existe e é válido, porém, aqui eu tenho um asterisco, né? Eu tenho um asterisco. No ato composto é aquele em que, se a prova lhe der essa palavrinha, marca direto. Ato composto é aquele em que eu falo de condição de execuibilidade. Condição de execuibilidade. Condição de execuibilidade nada mais é do que esse asterisco.
No ato composto, é possível que apareça para você vontade principal mais vontade secundária. Larga tudo aí e vamos só prestar atenção. Eu disse para você que no ato simples ele existe, é válido e é eficaz. A partir do quê? Da manifestação de um único órgão, a partir da manifestação de uma única vontade. E no ato composto? No ato composto as coisas podem mudar, né? Vão mudar um pouquinho. O ato composto, com uma única vontade, ele existe e é válido. Existe e é válido. Porém, ele tem um asterisco. Esse asterisco é chamada condição de execuibilidade. Você me pergunta, bom, Barbieri, afinal de contas, o que é a condição de execuibilidade? Vai ser um visto, vai ser um de acordo, um confere, um carimbo. A condição de execuibilidade é aquilo que precisa não para o ato existir, não para o ato ser válido, mas para ele produzir os efeitos. Imagine só, você vai à administração pública e pede lá a prática de um ato qualquer. Você volta no outro dia e aquela folha com aquela exteriorização do ato ali está. Você inclusive enxerga que ela está ali. Você pede para o servidor, olha, por gentileza, né, eu vim buscar aquele documento. O servidor olha e fala, poxa, está faltando só o visto da autoridade, está faltando o carimbo da autoridade, está faltando um ok, um de acordo, um confere. Imagine, o documento ali existe, claro, você inclusive está vendo, ele é válido. Só que se você tiver com aquele documento da forma como que ele ali se apresenta, ele não produz os efeitos. E no fundo, você só deseja aquele documento para que ele produza os efeitos. Pois é, essa é a chamada vontade secundária, essa é a chamada condição de execuibilidade. Então, muito cuidado que não está a análise na existência ou na validade. Uma vontade, um único órgão basta. A grande questão é que para ele produzir os efeitos, eu preciso da condição de execuibilidade. E essa condição de execuibilidade é própria do ato composto. Até aqui, o que nós já verificamos? Uma vontade tanto no ato simples quanto no ato composto. Porém, no ato simples, tudo aquilo está formado, tudo aquilo está perfeito, porque ele existe, é válido e produz todos os seus efeitos. No ato composto, uma só vontade é para que ele exista e seja válido. Mas ele ainda não consegue produzir os efeitos. Para produzir os efeitos, eu tenho que analisar a chamada condição de execuibilidade, aquilo que diz respeito a uma vontade secundária. Fica tranquilo que assim que eu terminar ato complexo, eu volto e nós vamos explicar tudo isso a partir da análise chave-fechadura, tá bom? Então já falamos do ato simples, falamos do ato composto e você já deixa marcada a condição de execuibilidade, que é fundamental para o ato composto. Agora vamos analisar o ato complexo. Ato complexo. No ato complexo, eu preciso de duas vontades. Duas vontades para que, ou tão logo, né, dois órgãos, para que o ato exista, seja válido e produza todos os efeitos. O que muda do ato simples e composto para o ato complexo é o número de vontade. No ato simples e composto, uma vontade só. Ele existe, é válido e produz efeitos no simples, e no composto existe e é válido. No ato complexo, ele só existirá a partir de duas vontades. Então toma cuidado, no ato complexo ele só existe a partir da conjunção, da soma de duas vontades. E eu quero que você anote uma questão. Isso é, digamos assim, é novo, tá? É novidade, é a forma com que cai em prova, é a forma com que pode aparecer na tua prova e eu quero que você anote. Aquilo que diz respeito à aposentadoria
e o ministro do Supremo Tribunal Federal. A aposentadoria e ministro do Supremo Tribunal Federal. Esses dois casos, atos complexos. Você fala, como assim? De forma moderna, de forma contemporânea, os atos que estão submetidos a uma aprovação são compreendidos como atos complexos. Vamos compreender? O indivíduo cumpriu todos os requisitos e se aposentou. Foi para casa. Mas não é que ele vai chegar na casa dele e já tem lá o dinheirinho da aposentadoria aguardando. Não. Aquele servidor que se aposentou, ele precisa da análise, da compreensão do Tribunal de Contas. Opa, se está aquela aposentadoria sujeita à aprovação do Tribunal de Contas, quer dizer que atos que dependem de aprovação são atos complexos. Então a aposentadoria é um ato complexo. E mais, ministro do Supremo Tribunal Federal. É o exemplo que eu sempre falo em sala. Pensa o seguinte, você chega na Dilma e fala, chefe, e aí? Vou ou não vou para o Supremo? Ela fala, claro que vai, meu filho, fica tranquilo que aqui já está resolvido. Eu vou te indicar, é você que vai. Só que Osama Bin Laden deixou um filhinho, o Osaminha. O Osaminha pega um avião, sem tripulação, sem passageiros, e explode o Congresso Nacional, né? Temos dois heróis agora, Tiradentes e Osaminha, dois heróis da pátria. O Congresso Nacional foi pelos ares. Não tem como fazer a sabatina. Se não tem como fazer a sabatina em algum momento, você já se tornou ministro do Supremo? Não, não se tornou. Agora inverte. Você vai primeiro no Legislativo e pergunta, olha, se a presidente me indicar, tô dentro? Claro, fica tranquilo, aqui está resolvido. Só que a Dilma lá não fez o que você imaginou que ela faria. Você não foi indicado. Nesse caso, o que nós temos? Nós temos também que você não será, por exemplo, ministro do Supremo Tribunal Federal. Então toma cuidado, porque outros autores, principalmente a professora Maria Silvia, ela trabalha esse aspecto que eu acabei de dizer, não como ato complexo, mas como ato composto. É um excelente manual, uma excelente obra, mas não para esse ponto. Para esse ponto nós não vamos seguir essa classificação, nós não vamos compreender nesse modo, tá? Eu quero que você lembre, se o ato estiver sujeito a uma aprovação, a uma conjunção de vontades para que ele exista, esse ato é complexo. Maravilha? Então lembra da aposentadoria, lembra daquilo que diz respeito ao ministro do Supremo, o ato é complexo. Mas eu vou deixar isso aqui muito mais fácil, porque agora você já concebe e já compreende os conceitos, mas vamos deixar isso aqui muito mais fácil. Muito mais fácil porque agora nós vamos passar um macetinho que é quase um curso para ser chaveiro. O nosso macetinho é uma chave e uma fechadura. Esse é o conjunto. Do conjunto chave e fechadura, eu tenho uma vontade. Entendeu? Então, chave mais fechadura, uma vontade. Você fala, ah, tá. Então quer dizer que eu vou anotar? Vai anotar porque você vai ser aprovado, né? E é isso que nós estamos aqui. Pensa o seguinte. Olha, eu vou colocar aqui em cima, ó. Sérgio, tá tranquilo aqui? Consegue? Beleza? Se eu tenho uma chave mais uma fechadura. Esse conjunto chave, fechadura é igual a uma vontade, que é a mesma coisa que falar de um órgão. Maravilha? Então pensa comigo. Se aqui no ato simples eu tenho apenas uma vontade, quer dizer que no ato simples eu tenho uma chave e uma fechadura. Com aquela chave você vai até a porta, destranca a porta, abre a porta e entra. Pronto. Uma chave e uma fechadura, ele existe, é válido e produz todos os efeitos. E no ato composto? No ato composto também é conjunto uma chave e uma fechadura. Você já sabe, é um único órgão, uma única vontade. Só que tem alguém atrás da porta. Tem alguém ali, ó, segurando a porta. O que acontece? Você pega uma chave, uma fechadura, você destranca a porta. Eu pergunto, no fundo, você só queria destrancar ou você quer entrar? Claro, você quer entrar. Você destranca a porta. Quando vai entrar, não consegue. Tem alguém fazendo força ali. Esse alguém fazendo força, aqui esse alguém te incomodando, nada mais é do que a condição de execuibilidade. Destrancada a porta já está, mas você não consegue entrar. Por isso, aquele alguém atrás da porta é a condição de execuibilidade.
uma vontade só para que o ato exista e seja válido, mas ainda não produz os efeitos que desejamos. Quando aquele alguém sai de trás da porta, aí sim, aí você entra. Quando aquele alguém sai de trás da porta, cumpriu a chamada condição de execuibilidade. Aqui, uma chave e uma fechadura, o ato é simples. Aqui, uma chave mais uma fechadura com alguém atrás da porta. Uma vontade só que tem a condição de execuibilidade, você não pode esquecer. Então, no ato composto, uma chave e uma fechadura com alguém atrás da porta. E no ato complexo? Pensa que você tem na sua casa aquela porta em que tem a chave normal e aquela chave tetra. Você chegou, né, bebeu à noite, chega lá, encosta na porta, né, tudo roda, você consegue colocar, depois de muito esforço, a chave na fechadura normal. Destrancou, mas você não destrancou em cima. Consegue entrar? Não, sequer a porta está destrancada, sequer existe o ato. Agora faz o inverso. Você começa em cima, destranca, mas embaixo não. Você consegue entrar? Não, sequer existe o ato. No ato complexo, não tem vontade principal e vontade secundária. As duas vontades são principais, porque eu tenho duas chaves para duas fechaduras. Então você destranca em cima, destranca a chave normal ali embaixo, agora sim. Então, quando eu falo de ato complexo, o conjunto não é apenas uma chave para uma fechadura, o conjunto agora, duas chaves para duas fechaduras. Duas chaves para duas fechaduras. Espero que você tenha entendido até aqui, fica muito mais fácil compreender a partir dos exemplos chave e fechadura como uma vontade e um órgão. E lembra, ato complexo, duas chaves, duas fechaduras, ato composto e ato simples, uma única chave para uma fechadura. Ou a grande questão é a condição de execuibilidade de alguém atrás da porta. Sabe o cuidado que você tem que ter? Tem que ter cuidado com a nomenclatura. Se eu te dou a palavra composto e a palavra complexo, não anota, tá? Mas a ideia de composto parece ser o complexo, né? Então, cuidado com a palavra pode te induzir a erro. Lembra, ato simples, composto e complexo. Para a gente terminar, só do que diz respeito a ato simples, composto e complexo, já falei para você de aposentadoria e já falei para você também daquilo que diz respeito ao ministro do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, atos sujeitos à aprovação. Toma cuidado no seguinte, suponha que um colegiado, então 3 julgadores, dão uma decisão. 3 julgadores dão uma decisão, um colegiado qualquer, uma turma qualquer. Esse ato será simples, composto ou complexo? Se falar 3 julgadores, não é a análise das pessoas, é a análise do órgão. 3, 4, 5, 50, 150 julgadores, não tem problema. Se todos eles vão compor apenas um órgão, e é essa análise que você tem que fazer, o ato continua sendo simples. Emanar de um colegiado não faz com que o ato deixe de ser simples. É simples, mas produzido por um órgão colegiado. Isso não tem o menor problema. Então toma cuidado. Se 2, 3 ali se reúnem e aqueles indivíduos emanam e exteriorizam uma decisão, essa decisão é representativa de um órgão só, não é? Então ela existe, é válida e eficaz apenas com um órgão. Pronto. Ato simples. Ah, mas ele está composto enquanto colegiado, ele está formado enquanto colegiado. Não tem o menor problema. Pode ser de um único indivíduo que exterioriza aquele órgão, de vários indivíduos que continuam exteriorizando um único órgão, tá bom? Então cuida com o ato simples enquanto colegiado. Maravilha? Beleza. C, D e E completamos também. Vamos para frente, porque eu quero trabalhar com você ainda aquilo que diz respeito à autorização, à permissão e à licença, tá? Autorização, permissão e licença. Bom, falou de autorização e permissão, elas são próximas, tá? É uma diferença só e você visualiza isso com muita tranquilidade. Autorização. Quero que você entenda também que como cada autor trabalha essa classificação e as espécies de uma forma, nós sistematizamos. Sistematizamos e no único ponto, eu vou passar para você quais são os cobrados da tua banca. Para que você não fique com aquela classificação gigantesca
e que na hora da prova não te resolva a vida, tá? Então os recortes aqui, não vou ficar falando de classificação de um lado, espécies de outro, tomar um tempo miserável, não. Vamos já sistematizar os pontos e ir lhe passando aquilo que interessa. Se eu falar de autorização, o que você tem que lembrar? Autorização é um ato discricionário e precário. A autorização é discricionária, é precária. E é no interesse do particular. Discricionária, porque a administração tem margem de liberdade. Ela autoriza ou não autoriza. Precária, porque não gera indenização. Não gera indenização. E no interesse do particular, prepondera o interesse daquele particular para a autorização. Exemplo clássico, vamos realizar ali uma festa na rua, né? Poucas pessoas se reúnem, mas a festa vai ser feita na rua, a rua é pública, e aí nós pedimos uma autorização para em algumas horas impedir ali o trânsito de veículos, no interesse daqueles particulares. Sim, isso é a autorização. Tenho depois permissão. A permissão ela continua sendo discricionária, continua sendo precária. Você fala, ué, então qual é a diferença entre autorização e permissão? Não é na discricionariedade, não está na precariedade, porque as duas são discricionárias, as duas são precárias. A grande diferença é que a autorização ela está voltada para o interesse do particular, prepondera o interesse do particular. E a permissão? A permissão aqui prepondera o interesse da coletividade. Eu não digo mais só o particular, eu analiso um pouquinho mais, com um pouquinho mais de abrangência. Agora eu falo da coletividade. Então na permissão eu estou com a análise da coletividade. Mas as duas são discricionárias? São. As duas são precárias? São. Só que aqui prepondera o interesse da coletividade. Muito cuidado, tá? Muito cuidado, porque essa permissão aqui não tem nada a ver com a permissão lá de serviços públicos. Aqui eu posso estar, por exemplo, analisando uma permissão de uso de bem público, uma autorização de uso de bem público. E esqueça o artigo 40 da 8987, eu não estou falando de serviços públicos aqui. Então você já sabe a diferença de uma autorização para uma permissão. Permissão caiu na prova agora da Polícia Federal, prova super recente, na questão discursiva, em que nós tínhamos lá várias mesas e cadeiras de bares utilizando das calçadas. Só que não tinha regularização, não tinha ato administrativo, era caso de permissão. Por quê? É discricionária, é precária, só que todas aquelas cadeiras, todas aquelas mesas estão ali preponderando não o indivíduo, mas a coletividade. Então lembra que, olha, caso simples, né, ato administrativo caiu na questão discursiva, e super fácil, era só analisar os elementos do ato com as características e ali tinha a manifestação pura e simples do poder da administração em, primeiro, dar o direito a se manifestar, a se defender, tem prazo para isso, não desconstitui o ato, vai lá a administração, multa, exigibilidade e ainda entrou e demoliu tudo, executoriedade. Tranquilo, né? Não tem problema não. Autorização e permissão você já sabe. Licença. A licença, olha, enquanto autorização e permissão são discricionárias e precárias, na licença muda. A licença é vinculada. Aí você pergunta, como assim? Na licença, você imagina um formulário com alguns itens a serem preenchidos. Nesse formulário, quando o particular preencheu todos os itens, a administração tem que licenciar. Então, na licença, eu falo de um ato vinculado. Exemplo clássico de prova, licença para construir. Quando o particular preencher todos os requisitos necessários, tem que ser dada a licença. Então, no fundo, autorização e permissão são discricionárias e precárias. Licença é vinculada. Licença é vinculada e lembra, a administração tem que licenciar assim que o particular apresentar e preencher todos os requisitos, ok?
Bom, esse foi o primeiro pedacinho da nossa aula. Nós voltamos para continuar falando da classificação, abordar algumas espécies de atos, dar sequência ao nosso edital. E não esquece daquilo que diz ao nosso banco de questões, daquilo que ainda temos de simulados, tudo isso no site do Aprova, tá ok? Excelentes estudos, tudo de bom para você. Até a próxima aula. Um grande abraço. Olá pessoal, vocês que estão aí se preparando para o MPU 2013, eu estou aqui hoje para resolver questões do simulado de administração de materiais que compõem aí a preparação de vocês para esse tão esperado concurso, né? Então, vamos resolver aqui 17 questões que fizeram parte do simulado, para que vocês possam entender o porquê do gabarito da banca, o porquê das escolhas do CESP, né, dizendo se a questão está certa ou está errada. Vamos cair aqui na tela para a gente já resolver as nossas questões sem tomar muito tempo de vocês. Então, vamos lá. Primeira questão. São funções dos estoques, garantir o abastecimento de materiais à empresa, neutralizando eventuais atrasos no fornecimento ou sazonalidades de suprimento e proporcionar economia de escala. Então, pessoal, essa questão aqui aborda aquela ideia sempre presente nas questões de administração de materiais, que são os vários conflitos que a administração de materiais tem que lidar, ou seja, os vários interesses eventualmente divergentes que ela precisa conciliar, encontrar a resposta que maximize o resultado global da organização. Então é o caso aqui. Então volta para a tela. Então ele diz, olha, tudo bem, eu preciso garantir que não falte material para a minha organização, preciso com isso, claro, evitar atrasos, não é? Garantindo aí os meus estoques de segurança, ao mesmo tempo eu preciso proporcionar economia de escala, ou seja, eu preciso ter comprar mais para garantir economia de escala, e uma coisa que não aparece aqui nessa questão, mas que também faz parte, que é, eu tenho que tomar cuidado para não imobilizar muito o meu capital com os materiais, não incorrer em muitos custos de armazenagem. Então, isso aqui está certo, são algumas das funções dos estoques, a questão não tenta esgotar as questões, e está corretíssimo, ok? Vamos em frente, questão 2. Olha só. As funções da equipe de compras envolvem todo o processo de localização de fornecedores e fontes de suprimento, as cotações, a aquisição de materiais, o acompanhamento da ordem de fornecimento junto aos fornecedores, o recebimento do material comprado para controlar e garantir o fornecimento, de acordo com a especificação solicitada. Então, está perfeito. Ou seja, quando a gente fala da área de compras, a gente pode pensar nas etapas que compõem o ciclo de compras, que é isso mesmo, não é? Receber, analisar as requisições de materiais, fazer a pesquisa e a seleção dos fornecedores, não é? A ideia da cotação está aqui dentro, negociar com o fornecedor escolhido, acompanhar o pedido, ou seja, aquilo que a gente chama do follow-up do pedido de material, e o controle do recebimento do material comprado, ou seja, os itens que estão expressos aqui na questão do CESP, você marca a letra C, tranquilo. Questão 3, pessoal, uma questão daquelas de calcular ponto de pedido, tipo de questão que é muito comum no CESP. Olha só o que ele diz. Se a demanda por determinado item é de 100 unidades por semana, o lead time é de 3 semanas e o estoque de segurança é de 100 unidades, então o ponto de pedido é de 400 unidades. Então, normalmente, essa questão se resolve com a aplicação de uma fórmula que diz para a gente que o ponto de pedido é igual ao consumo vezes o tempo de reposição mais o estoque mínimo. E esses elementos aparecem aqui. O consumo está tratado aqui como uma demanda de 100 unidades por semana. O tempo de reposição, o tempo de ressuprimento, está tratado aqui como lead time, que é de 3 semanas. E o estoque de segurança, né, que vai fazer o papel de estoque mínimo para o nosso caso, está aqui também com 100 unidades. Então, se a gente substituir esses elementos na fórmula, a gente vai chegar à seguinte conclusão. A demanda é 100 unidades por semana, vezes o tempo de ressuprimento, que é de 3 semanas. É importante estar na mesma base de tempo, aqui eu estou falando sempre em semana. E vou somar com o estoque de segurança de 100 unidades. Então, isso aqui vai dar 300 mais 100, que é igual a 400, exatamente como a banca calculou. Portanto, está correto o item do CESP, marca a letra C aí. Questão 4. Olha, o sistema decimal de codificação mais utilizado pelas empresas admite que somente a utilização das 3 classificações, geral, individualizadora e definidora, pode evitar enganos de movimentação de itens nos estoques. Quando a gente vê aqui
para exemplificar para vocês visualmente a classificação decimal simplificada, a gente vai ver exatamente que ela tem 3 chaves compondo o código de cada elemento, né, de cada item. Então existe de fato uma chave geral, que é essa primeira parte do código, uma chave individualizadora, que é a segunda parte do código, e uma chave definidora, que é a terceira parte do código. É como se eu dissesse assim, olha, os materiais de escritório são identificados com a chave geral 25. Se é um material de escrita, eu sei que isso é o 012. E se é uma caneta esferográfica azul, eu sei que esse é o 001. Então isso me ajuda a identificar de uma forma muito mais precisa a que tipo de grupo eu estou falando, a que tipo de classe eu estou me referindo e, claro, a cada elemento específico. Então, voltando para a questão, é exatamente isso. Então, no sistema decimal de codificação, eu vou utilizar 3 classificações ou 3 chaves, a chave geral, a chave individualizadora e a chave definidora, para melhorar a eficiência da classificação dos meus materiais. Isso está absolutamente correto. Questão 5. Olha, no sistema Just-in-Time, minimiza-se o desperdício à medida que os materiais são requeridos apenas quando necessários. Ou seja, a ideia é, desculpa pessoal, passei mais rápido, no Just-in-Time a ideia é essa mesma, ou seja, a ideia é de que o material vai chegar para a sua organização exatamente no momento que ela precisa. Então ela não precisa ter grandes estoques, porque existe a garantia de que o seu fornecedor vai te suprir das suas necessidades de materiais no exato momento, ou seja, just in time, ou seja, bem na hora que você precisa. Essa é a ideia. Então, você minimiza os estoques, minimiza os custos com esses estoques e, claro, os problemas associados à manutenção de estoques mais elevados. Volta para a tela, é exatamente a ideia, você marca certo na questão. Uma sequência de letra C aí, não se assustem, isso acontece na hora da prova. Bom, aqui está uma tabela, vamos dar uma olhada no que a questão 6 pede. Ao classificar os 10 itens da tabela anterior pela curva ABC, os itens de número 3 e 4 devem ser considerados itens C pela importância financeira que representam. Bom, na verdade, quando a gente faz a classificação ABC, a gente sabe que os elementos A são os que pesam mais, ou seja, tem mais importância financeira para a organização, e essa importância ela vai ser decrescente, né? Os itens C são os menos importantes. E aí ele quer saber sobre os itens 3 e 4. Voltando para a tabela, a gente identifica aqui nos itens 3 e 4. E a gente vai olhar o valor que eles têm para a organização. Então aqui eu tenho a utilização por unidade, ou seja, a quantidade de unidades, multiplico isso pelo custo unitário e chego, claro, ao custo anual do item. Quando eu chego ao custo anual do item, o que eu enxergo claramente? Que os itens 3 e 4 são os itens que têm o maior valor. Então são os 2 itens que em conjunto têm o maior valor. E especificamente o item 4, com apenas 5 unidades, ele representa quase metade do custo anual de 50 mil. Ou seja, esses itens são os mais importantes. Então eles não são tipo C, eles são tipo A. Portanto, a questão está errada, ok? Então, finalmente uma questão errada aí para tranquilizar, não é? Depois, questão 7, olha só. A codificação pode evitar a duplicidade de itens no estoque e procura facilitar a padronização de materiais. Está perfeito, né? A gente sabe que na classificação de materiais existem várias atividades. Uma das atividades centrais é a codificação, quando você estabelece, claro, primeiro um sistema de códigos e atribui códigos aos materiais, justamente para evitar a duplicidade. Você vai identificar cada código para cada item e facilitar a padronização e todo o processo de gestão de materiais. A questão está absolutamente correta. Só para a gente nunca esquecer, as atividades que compõem a classificação, das quais a codificação é apenas uma, são essas que estão aqui na tela. Ou seja, primeiro você tem que catalogar, ou seja, você tem que fazer um registro com toda a coleção de materiais da sua organização, você tem que simplificar, que é reduzir a diversidade de itens empregados para uma mesma finalidade, você precisa especificar, que é fazer a descrição detalhada de cada um dos itens que existem na sua organização, você precisa normalizar, que é tratar de prescrever a forma de utilização dos materiais nas diversas aplicações das organizações, a padronização, que envolve a definição de padrões idênticos de especificação dos materiais, e por último, aquilo que foi explorado nessa questão do CESP, que é a codificação, ou seja, você utilizar símbolos para representar os diversos materiais em uso para uma organização, ou seja, são todas as atividades que compõem a função classificação, uma das principais funções da gestão de materiais. Questão 8, pessoal, dá uma lida nesse enunciado. Com relação aos custos, o controle de estoques deve focar-se nos custos de pedido e nos custos de armazenagem, pois 2 variáveis influenciam o aumento do custo, o custo de pedido e o custo de capital. Então ele começa certo falando de custos de pedido
e custo de armazenagem, e depois ele reduz isso a duas variáveis, ou seja, ele mantém o custo de pedido e reduz o custo de armazenagem ao custo de capital. E isso está errado. Como a gente vai ver, a nossa tabela, esse nosso gráfico mostra isso mesmo, ou seja, que o custo total envolve o custo de pedido e o custo de armazenagem. O problema da questão é que o custo de armazenagem não se restringe aos custos de capital, e é isso que torna ela errada, não é? Então, olha só, eu tenho os custos de pedido, que estão aqui, que são inversamente proporcionais ao estoque médio, ou seja, eles vão cair à medida que o meu estoque aumenta. Isso é fato, né? Então, maior estoque requer menor quantidade de pedidos, com lotes de compras maiores, o que permite a obtenção de menores custos de aquisição. E esses custos de pedido incluem custos fixos e custos variáveis. Beleza. Além desses custos de pedido, a gente tem, como a gente viu, os custos de armazenagem. E esses são diretamente proporcionais ao estoque médio e ao tempo de permanência em estoque. Ou seja, esses custos aumentam à medida que a quantidade de materiais aumenta. Só que aí, o erro da questão foi dizer que o custo de armazenagem se restringia aos custos de capital. Mas não, incluem custos de pessoal, custos com edificações, custos de manutenção e outros custos, como, por exemplo, os custos com seguro. Portanto, o item estava errado justamente por restringir os custos de armazenagem aos custos de capital. Então, é certo falar em custos de pedido mais custos de armazenagem e lembrar que os custos de armazenagem englobam vários tipos de custos, ok? Então, questão errada. Questão 9, pessoal. O gerenciamento da cadeia de suprimentos, aquilo que a gente chama de Supply Chain Management, é uma técnica de administração de materiais cujo principal objetivo é a manutenção de baixos níveis de material em estoque. Bom, essa história de manutenção de baixos níveis de material em estoque, buscar a minimização dos materiais em estoque, é típica da técnica Just in Time, como a gente já fez uma questão aqui nesse simulado, não é? Mas dando uma olhada aqui no conceito de Supply Chain Management, o que ele vai dizer para a gente? Olha, o gerenciamento da cadeia de suprimentos abrange o planejamento e a gestão de todas as atividades envolvidas na busca de fontes e compras, além de todas as atividades de gestão logística. E agora a parte mais importante. Inclui a coordenação e colaboração com os parceiros, que podem ser fornecedores, intermediários, fornecedores de terceiros e clientes. Em essência, o gerenciamento da cadeia de suprimentos integra a gestão de suprimentos e da demanda dentro e entre empresas. Então, voltando na questão, a ideia é olhar para a minha organização e as relações que ela tem com seus fornecedores, com os fornecedores dos fornecedores, com os meus canais de distribuição, com eventuais intermediários, até que o meu produto chegue ao cliente. Então, fazer a gestão da cadeia de suprimentos é pensar em toda essa cadeia de uma forma integrada, ok? Então, a ideia não é simplesmente minimizar os itens estoques, é conseguir a máxima eficiência, a máxima eficácia, a máxima qualidade possível a partir da gestão integrada de toda a cadeia. Portanto, o item está errado. Vamos lá, pessoal. Questão 10. Os custos de armazenagem são mínimos quando a quantidade de materiais e o tempo de permanência em estoque chegam a zero. Esse gráfico mostra isso para a gente, ou seja, os custos de armazenagem são mínimos exatamente quando você não tem nenhum material em estoque. Percebam que esse custo de armazenagem nesse momento ele é diferente de zero, ou seja, existem custos fixos aqui que não dependem da existência de material em estoque. E depois, à medida em que a quantidade aumenta, esse custo vai também aumentar de forma diretamente proporcional. Então, o momento em que o meu custo de armazenagem é mínimo é quando eu não tenho absolutamente nada em estoque. Então, voltando para a questão, os custos de armazenagem são mínimos quando a quantidade de materiais e o tempo de permanência em estoque chegam a zero. Está correta essa questão. E eles vão aumentar à medida que a quantidade de materiais e a permanência em estoque aumentem também. A questão 11, pessoal, vai utilizar essa ficha de estoque. Uma questão para avaliar o valor financeiro de uma saída. Olha o que ele diz. Ao utilizar o método PEPS, ou seja, o primeiro a entrar, primeiro a sair, obtém-se que o valor financeiro da última saída ocorrida em 31/1 de 2009 é igual a 7,40. Dando uma olhada, pessoal, a última saída ocorre em 31/1 de 2009, é uma saída de 12 itens. Essa saída de 12 itens está aqui identificado como saída, não é? Ela vai se basear no saldo anterior, ou seja, eu tinha 16 peças e essas 16 peças vão alimentar a minha saída de 12 itens do meu estoque. Bom, essas 12 peças que vão sair aqui desse saldo, elas vêm de algum lugar, não é? Então, esse saldo é composto de 15 itens que entraram no dia 25 a 0,60 e de um item que já existia em estoque, que tinha entrado anteriormente a 0,80.
0,80. E quando eu fizer, então, a minha saída de 12 unidades, elas vão ser compostas. Como é o primeiro a entrar, primeiro a sair, eu tenho que começar pelo meu saldo mais antigo, que é esse primeiro elemento que já estava aqui, que me custou 0,80. Depois, sim, os outros 11 itens que vão sair, eles vão vir da minha última entrada, aí sim 0,60. Então eu começo pela primeira entrada, ou seja, o primeiro que entra, o primeiro que sai. Isso vai gerar aqui para mim 0,80 de valor, e esse aqui 11 vezes 0,6 vai gerar 6,6. Somo os dois, vou chegar a 7,40. Então as minhas 12 peças vão ser avaliadas em 7,40 se eu utilizar o método do primeiro a entrar, é o primeiro a sair, ou seja, o método PEPS. Voltando para a questão, é exatamente o que ele diz. Ao utilizar o método PEPS, o valor financeiro da última saída é 7,40, marca certo na questão. Questão 12, aí também ainda utilizando a mesma tabela, só que agora, em vez de utilizar o PEPS, ele pede para a gente utilizar o EPS, que é o último a entrar e o primeiro a sair, para fazer a avaliação do valor financeiro da penúltima saída, e perguntando se ela é igual a 9,40. Então vamos voltar aqui. A penúltima saída, ela ocorre no dia 20 do 1. Tá vendo? Olha, a gente tem uma saída aqui no dia 31, tem uma saída no dia 20, essa aqui é a penúltima. Então ela implica uma saída de 11 elementos. Esses 11 elementos vêm exatamente do saldo de 12 peças que eu tinha anteriormente. Esse saldo de 12 era composto por 10 unidades adquiridas a 0,80 e de 2 unidades prévias que foram adquiridas a R$1. Quando eu vou fazer a avaliação pelo método do EPS, então essas minhas 11 peças que saíram, elas vão ser compostas das 10 últimas que entraram a 0,80 e aí uma peça que entrou a R$1. Então isso vai me dar 8. E aqui vai me dar mais 1. Somando os dois, essas minhas 11 peças custaram 9. E aí quando ele pergunta para a gente, olha, foi igual a 9,40, está errado, foi igual a 9. Então está errada a questão. Okay? Em frente, pessoal, questão 13. Considere um determinado material que deve ser estocado em pallets. Considere ainda que cada pallet pode conter, no máximo, 50 caixas desse material, que o estoque máximo é de 5.000 caixas e que o empilhamento máximo é de 3 pallets. Nessa situação serão necessárias, no mínimo, 34 posições de pallets para o armazenamento do material em apreço. Então aqui ele quer saber se você consegue lembrar que o armazenamento ele é cúbico. Então você vai ter que pensar em cada pallet, vai colocar ali alguma quantidade de caixa, vai empilhar esses pallets e vai ver o tanto que você precisa para armazenar essas 5.000 caixas. Então vamos tentar resolver essa questão. Dá uma olhada aqui na tela. Olha, a ideia é, cada pallet tem no máximo 50 caixas. Então eu coloco lá um pallet, coloco aqui 50 caixas. Depois ele me diz que eu posso empilhar 3 pallets. Então eu coloco um em cima do outro e no final das contas, em cada posição onde tem um pallet, eu tenho 150 caixas. Beleza. E aí ele quer saber quantas posições são necessárias para o armazenamento de 5.000 caixas. Então a questão a resolver aqui é dividir 5.000 por 150, não é? Ou seja, fazer essa conta aqui, 5.000 por 150. Simplificando aqui, isso aqui significa dividir 100 por 3. Faça essa conta, você vai encontrar 33,333, ou seja, a ideia é de que você precisaria de 33,3333, é uma dízima, não é? Posições de pallets. Como não existe meio pallet, o pallet é padronizado, ou seja, como uma unidade, então eu não vou ter como ter 33,33, eu vou procurar o primeiro número inteiro maior, que é 34, que é exatamente o que a questão fala. Portanto, o item está correto. Em frente, pessoal, já encerrando aí nossa resolução do simulado, questão 14. Na área de compras, o problema ético se restringe à conduta dos compradores, que devem evitar receber benefícios como brindes, presentes, gratuidades ou outras formas de compensação, e devem garantir o sigilo acerca das informações de propostas, critérios de julgamento e outras informações estratégicas. Bom, pessoal, isso aqui está errado. Está errado porque é verdade, claro, que os compradores têm questões éticas importantes a considerar, mas o problema ético ele não se restringe à conduta dos compradores. Então, na área de compras existem outras pessoas com outras funções, como, por exemplo, a especificação de materiais ou o fechamento do contrato, dos termos do contrato de aquisição, que envolvem questões éticas preponderantes também. Então, volta para a tela, isso não é verdade. Além disso, embora o sigilo deva ser guardado em relação a algumas informações, como, por exemplo, as propostas dos concorrentes, os critérios de julgamento precisam ser públicos, precisam ser divulgados para que as pessoas saibam de que formas você vai avaliar
e de que forma vão ser avaliadas as propostas dos fornecedores. Então a questão tem alguns erros e, portanto, você vai marcar letra E. Questão 15. Olha, a forma centralizada de estocagem é sempre mais vantajosa do que a forma descentralizada, à medida que facilita o controle sobre os itens do estoque e execução dos inventários. Embora seja verdade que a forma centralizada facilite o controle, ela não necessariamente é melhor. Ou seja, depende do caso. Em alguns casos, uma forma descentralizada atende melhor ao seu processo produtivo. Então, isso depende do tipo de material e de aspectos mais amplos sobre o seu processo produtivo. Então, volta para a tela. Não é verdade que a forma centralizada seja sempre mais vantajosa. A questão está errada. Penúltima questão, questão 16. Atualmente, o responsável pelas compras deve buscar, nas negociações com fornecedores tradicionais, obter um máximo de vantagens para sua organização, estabelecendo uma disputa na qual ele saia vencedor e a outra parte perdedora. Está errado, pessoal. Então, atualmente, a visão é tanto o comprador quanto o fornecedor tem que alcançar vantagens por meio da negociação. Então, a ideia não é que um ganhe e o outro perca. A ideia é que os dois ganhe. Então, isso aqui está errado. Várias questões do CESP exploram essa ideia, lembra sempre disso. Na verdade, os dois têm que sair vencedores da negociação. Essa é a ideia atual. E aí a última questão, que vai dizer, olha, os custos de movimentação de materiais influem sobremaneira no custo final do produto ou serviço, mas contribuem para agregar benefícios para o cliente. Está errado, pessoal. Os custos de transporte e movimentação, eles realmente influenciam muito no preço do produto, mas eles não agregam benefícios. Então lembra sempre disso, né? Você quer minimizar os custos de transporte para minimizar os custos embutidos ali do seu produto, porque o custo de transporte, de movimentação de materiais, não agrega valor para o seu consumidor final, ok? Para o seu cliente. Bom, pessoal, espero ter ajudado vocês aí a compreender o motivo das escolhas, né, dos gabaritos dessas 17 questões, que são questões exemplares de como o CESP trata dessa nossa matéria, administração de materiais, ok? Bons estudos para vocês e ótima prova. Olá, meus amigos e amigas candidatos, candidatas ao concurso de Ministério Público da União. Meu nome é Marco Antônio e hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre gestão de recursos materiais. Temática muito abordada pelo CESP-NB, não é? O CESP-NB tem várias questões em concursos anteriores questionando ao candidato o que é gestão de recursos materiais. Lembrando que no CESP-NB, se você nunca fez, ele vai trazer uma afirmação e ele vai perguntar se ela é certa ou se ela é errada, né? Vamos ver aí a definição clássica de gestão de recursos materiais? Olha aqui no quadro comigo, né? Vamos lá dar uma passada para o quadro. Olha aí, não é? Gestão de recursos materiais é o conjunto de procedimentos que envolvem a recepção, a inspeção, o cadastramento, a movimentação, o controle e a expedição de materiais. Esta é a definição clássica de gestão de materiais. Professor, eu não entendi nada. Então eu vou lhe explicar primeiro de uma forma muito simples e depois nós voltamos para a forma técnica. Veja, você conhece, já viu ou trabalha com armazenagem. A área de gestão de materiais, ela trabalha e estuda tudo o que acontece dentro de uma área de armazenagem, desde a entrada dos materiais até a saída dos materiais. A entrada dos materiais é chamada de recepção e a saída dos materiais é chamada de inspeção de materiais. Mas eu tenho uma preocupação. Existe um vocabulário que é padronizado internacionalmente e utilizado pelas empresas que operam com gestão de materiais e sistemas logísticos. O vocabulário é o mesmo para gestão de materiais e logística. Dê uma olhada na definição de logística, como ela é exatamente a mesma definição. Repare, é o conjunto de procedimentos que envolvem a recepção, de novo, professor, de novo, a inspeção, o cadastramento, a movimentação, o controle, a expedição e a distribuição de materiais.
Repare, candidato, né, que na definição anterior, não aparece a expressão distribuição de materiais. Então, o que é a logística, professor? Eu posso dizer de forma muito simples que a logística é tudo o que eu disse anteriormente, mais a distribuição. Só que eu, como professor de concurso público, eu tenho um dever. Qual é o dever? Eu tenho que explicar para você como cai na prova. Eu posso não concordar, mas é assim que o CESP-NB tem feito. Os examinadores do CESP-NB, em várias provas, têm misturado os dois conceitos e considerado corretos. Então eu vou deixar, ao seu critério. Então, se aparecer lá na prova que gestão de recursos materiais é o conjunto de procedimentos que envolve, ou o sistema que envolve recepção, inspeção, controle, etc., e distribuição, normalmente ele tem sempre considerado correto, não é? Então eu deixo a teu critério. Agora, professor, o senhor poderia explicar melhor o que é cada um desses procedimentos? Claro que eu vou explicar. O que é a recepção de materiais? Imagina um armazém gigante, o pátio, no qual entram os caminhões, estacionam e ficam aguardando para descarregar. Por exemplo, nas zonas portuárias, ali é a chamada recepção. Passada pela recepção, os materiais, itens, qualquer tipo de material, televisores, a granel, soja, vai entrar numa área chamada inspeção. Nesse setor de inspeção, questão CESP-NB, o funcionário da organização vai inspecionar quantitativamente e qualitativamente os materiais e vai emitir um documento definindo a questão CESP-NB, aceite ou recusa dos materiais. Se o documento for aceite, os materiais serão recebidos pela organização, regularizados e vão para a área de armazenagem. Se for a recusa, simplesmente o caminhão terá que voltar dali, terá que voltar com os materiais para o fornecedor. Então vejam, quando se trata de inspeção, apareceu na prova aceite, recusa, inspeção. Quando? Sempre. E o que é a regularização dos materiais? A regularização dos materiais, assim que eles foram aceitos, é a organização dos documentos, é tornar os documentos regulares, Nota fiscal, guia de recepção e assim por diante. Mas também existem outros procedimentos que o CESP-NB cobra bastante, o chamado setor de compras da organização. O setor de compras da organização, ele que vai definir as estratégias para comprar materiais para atender às necessidades dos clientes da organização. Existem basicamente 4 estratégias. Comentarei duas a duas, Primeiras 2 estratégias: fornecedor único ou múltiplos fornecedores. Quando a organização trabalha com fornecedor único, ela tem algumas vantagens, mas tem desvantagens que já caíram no CESP-NB. Vantagem, maior lealdade do fornecedor e o fornecedor vai entregar os materiais exatamente como a organização deseja, no padrão de qualidade requisitado pela organização. Mas também tem riscos. Que riscos, professor? Ora, meu amigo, se eu tenho apenas um fornecedor, o risco é a descontinuidade. Se tiver uma greve, ele me deixa de abastecer. E outra dificuldade, quando eu tenho o fornecedor certo, é muito mais difícil de discutir com ele a redução de preços, porque ele sabe que eu dependo dele. Agora, quando a organização trabalha com estratégia de múltiplos fornecedores, também há vantagens e desvantagens. Vantagens, facilidade para reduzir custos, preços, é a primeira. Não, você faz mais barato, se não fizer eu compro dele. Outra vantagem, se um não puder entregar, o outro pode. O risco de entrega, de desabastecimento é muito menor. Mas também tem desvantagens. Que desvantagem? O fornecedor jamais será leal. De fato, eu vou entregar para outra organização no momento. Então, estão aí 2 estratégias. Agora, vejam. Estratégias de compras centralizadas e descentralizadas. Estratégia de compra centralizada, quando eu compro em grandes volumes, quem compra geralmente é a matriz, portanto o poder de negociação é maior e o custo menor. E compras descentralizadas, várias filiais que fazem as compras e, portanto, o poder de barganha é menor e o custo é maior. Outro setor na gestão de recursos materiais é a chamada expedição. O que é expedição? É o registro da saída dos materiais. A organização precisa ter um controle daquilo que está deixando para não correr o risco de vender algo que não tem nos seus estoques.
Tá ok? Então, alguns conceitos associados aí, gestão de recursos materiais e sistemas logísticos. E ver outras informações importantes, olha aí, a logística é a gestão de recursos materiais, mais a distribuição. Não entendeu? Tudo que você está vendo aí, dentro da área de armazenagem, é gestão de recursos materiais, não é? Ah, olha só um armazém, né? Um silo utilizado por uma usina. E a distribuição? É o transporte para fora da organização, não é? Requisitos. Questão CESP-NB. Está na sua frente. Questão CESP-NB. Na gestão de recursos materiais, existem alguns requisitos para atender às necessidades do cliente. Meu amigo, minha amiga, lembra que gestão de recursos materiais se desenvolveu, não é, ao mesmo tempo que a qualidade total. E o objetivo da qualidade total é atender às necessidades do cliente. Portanto, não é, são requisitos. O tempo certo, o tempo definido pelas necessidades do cliente. O preço certo, o preço que vai atender às necessidades do cliente. O local certo, o local definido pelo cliente, não é? O prazo certo, o prazo que melhor atende às necessidades do cliente. A quantidade certa, as quantidades exatamente requisitadas pelo cliente. Você não vai querer receber menos do que comprou, não é? E a qualidade certa, a qualidade definida para o cliente. Questão CESP-NB de gestão de recursos materiais, não é? Vamos adiante? Não é? Olha os setores de gestão de materiais. Um ou outro eu não mencionei porque eu vou abordar um pouco adiante. Vamos avançar, não é? Métodos de armazenagem, não é? CESP-NB teve uma questão que ele abordou dois métodos, o método da estocagem livre e o método da estocagem fixa. Vamos ver esses dois métodos? Dá uma olhada no slide, não é? Método de estocagem livre, eu posso colocar os materiais onde eu achar que é mais conveniente, não é, para a organização. Esse é o método de estocagem livre, não é? Veja que não tem um lugar certo para cada coisa. Agora, método de estocagem fixa, veja, cada item tem exatamente o seu lugar. Cada item tem exatamente o seu lugar. Por quê? 15, 20 mil itens diferentes. Se eu não souber exatamente o lugar dele, meu amigo, eu nunca mais vou encontrá-lo. Não é? Nesses armazéns com estocagem fixa, eu tenho um lugar certo para cada coisa e eu tenho um mapa dentro do armazém me apontando onde encontro cada item. Então está aí, questão também que já caiu no CESP-UNB. Vamos avançar? CESP-NB adora, tem grande chance de cair na tua prova, inventário. O que é inventário, professor? Inventário, meu amigo, é o levantamento quantitativo e qualitativo dos materiais estocados. Isso é inventário. Inventário é o levantamento quantitativo e qualitativo dos materiais. Só que nós temos métodos diferentes que o CESP-NB cobra, não é? O primeiro clássico, mais antigo modelo de inventário, chama-se inventário periódico. Que é uma definição de inventário periódico? Meu amigo, eu vou te dar um sinônimo. Periódico é aquilo que é de tempos em tempos, não é isso? Então, inventário periódico é aquele que é realizado de tempos em tempos. A cada 3 em 3 meses, 4 em 4 meses, 6 em 6 meses, dependendo do nível de rigor da organização. Mas veja, uma vez ao ano, o inventário periódico é obrigatório. A organização pode não querer ser tão exigente, mas o fisco é exigência fiscal. Uma vez ao ano, ela tem que fazer o inventário de todos os itens estocados. Tá ok? Agora, questão CESP-NB. A não realização de um controle, isso faz parte do sistema de controle, e de um inventário levará invariavelmente a desfalques. Perfeitamente correto. Não é? Mas, professor, sabe por quê, jovem? Não é? Talvez porque você não tenha percebido, mas tem pessoas que falam assim, essa canetinha não vai fazer falta, não é? Daí depois percebeu que a organização não reclamou, esse televisorzinho não vai fazer falta, não é isso? E daqui a pouco levou tudo. Então, por isso que as organizações costumam ter sistemas tão rigorosos de controle, tá ok? Agora, nós temos um outro inventário, vamos lá para o vídeo, que é o chamado inventário rotativo. Como é que é o inventário rotativo? O inventário rotativo é o modelo no qual cada colaborador ele é escalado para que num dia da semana ele cuide de um setor.
Como assim, professor? Tem uma escala, uma tabela. João, na segunda-feira você vai fazer a contagem do corredor 2. Mariana, na terça o corredor 3. Raimundo, na quarta o corredor 4. Roberto, na quinta o corredor 6. Douglas, na sexta o corredor 7. Então veja, fazendo inventário rotativo, ele tem uma vantagem para a organização. A organização pode fazer o inventário sem interromper as suas operações, comercializando, produzindo, vendendo, e ela vai utilizar apenas um colaborador para fazer a contagem daquele setor. Não, a organização que faz inventário rotativo não pode deixar de fazer inventário periódico. O inventário rotativo é mais um modelo utilizado para aumentar a chamada perícia, no termo técnico é acurácia de controles dos estoques, para saber exatamente o que tem em estoque. E também, depois eu vou mencionar, tem um inventário que é chamado rotativo cíclico, que eu vou contar mais vezes aqueles itens que eu comercializo mais. E vou contar menos vezes aqueles itens que eu comercializo menos. Por exemplo, os itens que eu comercializo mais, chamados itens da classe A, eu faço uma contagem a cada 6 meses, a cada 3 meses. E aqueles da classe C, que eu comercializo menos, apenas uma vez por ano. É o chamado inventário rotativo cíclico. E o CESP também, uma última questão de inventário que caiu no CESP. O CESP disse assim: no inventário em condições ideais, não entra ninguém nem nada nas áreas de armazenagem. Perfeitamente correto, meu amigo, perfeitamente correto. Não entra nada nem ninguém nas áreas de armazenagem. Lacra-se, logicamente que quando uma empresa faz inventário em condições ideais, ela tem refeitório para os seus funcionários, tem instalações para o conforto deles, afinal de contas, vivemos uma era de respeito ao trabalhador. Ele chega pela manhã, tranca, lacra toda a área de inventário, todo o armazém, fazem a contagem e só vai abrir quando terminar a contagem no período da tarde. Sabe por quê? Para alguém não entrar hoje com uma caneta, amanhã entrar com um televisor, daqui a pouco não se tem mais a precisão disso. Vamos avançar mais um pouquinho e ver uma outra questão que tem uma chance imensa de cair na sua prova. É a chamada acurácia. O termo é internacionalmente adotado, vem lá do inglês accuracy. Acurácia é precisão, precisão de estoques. Então, eu vou fazer aqui na acurácia, é um índice, é um indicador, o número de itens corretos sobre o número de itens totais. Então, imagina que no meu inventário, eu contei 100 mil itens diferentes, mas eu percebi que no meio de 100 mil itens diferentes, eu tenho 10 mil itens que têm prazo de validade vencida, foram comprados errados, quebraram do manuseio. Esses itens que estão com defeitos, que não servem mais para a organização, são chamados de itens divergentes, E se eu pegar os 100 mil itens, que são os itens totais, menos os itens divergentes, eu vou obter aqui os itens corretos. Itens corretos são aqueles que têm utilidade e aplicabilidade para as necessidades da organização. Ah, professor, o senhor disse que eram 100 mil itens, número de itens totais, Itens divergentes 10 mil, 100 menos 10, portanto 90 mil. 90 mil por 100 mil, não é isso? Corta, 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 90 sobre 100, eu tenho uma preguiça mental terrível, 90 por 100 é 90%. Então a minha acurácia de estoques é de 90%. Mas veja, quem é administrador sabe disso, esse é irmão desse filho. Então ele não vai fazer apenas a contagem do número de itens, ele vai fazer também a contagem dos valores, para perceber se está havendo má gestão dos seus estoques. Vamos dar uma olhada lá na tela e ver que a acurácia também pode cair desse jeitinho aqui, olha, A acurácia, valor dos itens corretos, divididos pelo valor dos itens totais. Então veja que na minha acurácia anterior, vamos supor que eu tinha apenas, dentro de 100 mil itens, 98 mil itens corretos. Ah, bom, então a minha acurácia está boa, 98% de itens corretos nas áreas de armazenagem, mas a hora que eu vou dividir os valores, valor dos itens totais, R$1 milhão e valor dos itens corretos, 800 mil. Opa! 800 mil dividido por 1 milhão, dá 0,80, 0,80 é a mesma coisa que 80 por 100, 80 por 100, 80%, Então veja, eu estou tendo uma perda muito grande. Alguma coisa precisa ser corrigida na organização. Ou eu
estou comprando errado, ou eu não estou controlando errado, ou a minha mão de obra está sendo mal treinada e não sabe administrar os materiais e está gerando perdas, danos, não é? Vamos avançar para outro indicador também que já caiu no CESP-NB, o chamado nível de serviço. Nível de serviço, ele vai avaliar a capacidade da organização de atender aos pedidos dos clientes. Então veja, olha como é que se calcula o índice, é um índice isso aqui, não é um número menor dividido por um maior e que vai gerar uma porcentagem, não é? Então veja, número de pedidos realizados. Imagina que a minha organização, ao longo do ano, recebeu 1.000 pedidos, mas ela só conseguiu atender 9.000 pedidos. Qual é o meu nível de serviço? O meu nível de serviço é 9.000 pedidos, 900 pedidos, vamos trabalhar com 1.000. Tive 1.000 pedidos realizados, 900 pedidos atendidos, 900 por 1.000, corta um zero, corta outro, 90 por 100, 90% é o meu nível de serviço. As organizações costumam colocar, as grandes empresas de gestão de materiais e cadeias logísticas, costumam colocar o nível de serviço no seu site para que o cliente saiba exatamente quem está contratando e qual a qualidade da empresa. Vamos deixar o nível de serviço e vamos avançar um pouquinho mais? Vamos entender o chamado ciclo do pedido, não é? Em nome do Senhor, não vá querer decorar o que está aí nesse slide, é só ilustrativo, né? Vamos lá para o slide? O que é o ciclo do pedido? Melhor, vou definir para você, anota no teu caderno. O ciclo do pedido é o ciclo que vai do momento que você faz o pedido até a entrega dos materiais. Ora, chegou naquele dia, não é a noite mais fresquinha, uma pizza, não vai bem uma pizza? Pegou o telefone, ligou lá para o delivery, me entrega uma pizza, começou o ciclo do pedido. Ele falou 20 minutos, deu 20 minutos, chegou o George Clooney numa motocicleta, o motoboy, entregou a pizza para você, acabou o ciclo do pedido. Então este é o ciclo do pedido, né? Olha aí, vamos dar uma olhada aqui num outro modelinho, olha lá, né? É feito o ciclo do pedido, não é? E ele vai avançando por várias etapas até o recebimento do produto. Agora, meu amigo, minha amiga, concorda que isso aqui leva um certo tempo? Se isso leva um certo tempo, esse tempo também tem um nome, não é? Esse tempo é o chamado lead time. O que é o lead time, professor? Lead time é o tempo do ciclo do pedido, não é? Lead time é o tempo, como é que se escreve isso? L-E-A-D. L-E-A-D. E time, do inglês time, não é? Time, T-I-M-E. Lead time é o tempo do ciclo do pedido, tudo bem? Vamos avançar um pouquinho mais? Vamos falar um pouquinho de cadeia de suprimentos? O que é cadeia de suprimentos? Anota no teu caderno. Cadeia de suprimentos é um sistema formado, por várias organizações para atender às necessidades do cliente. Essa é a cadeia de suprimentos. Então, quando você olha, por exemplo, uma Toyota, uma grande empresa como essa, ou quando você olha uma Hyundai, você está vendo, na verdade, várias empresas espalhadas pelo mundo, começam lá na Coreia, né, a Hyundai começa lá na Coreia com vários fornecedores, um fornecendo para atender ao cliente final aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, lá na Europa. Isso é cadeia de suprimentos. E essas cadeias de suprimentos, elas trabalham de forma integradas, com sistemas de TI, que tem o nome de SCM. SCM, Supply Chain Management, não é? O que é Supply Chain Management? É um nome bonito de você chamar de cadeia de suprimentos. Veja esses slides aqui, esse aqui que eu peguei do grupo Perdigão. Olha a cadeia de suprimentos, né? Começa lá na fábrica de ração e vai avançando pelos produtores, pelas unidades industriais, centro de distribuição, até chegar a quem? Ao consumidor final, porque afinal de contas é ele que banca a cadeia de suprimentos. E do lado de lá para cá vem o que? As informações para atender o consumidor e os recursos financeiros, porque afinal de contas, você sabe minha frase preferida, não tem almoço grátis, não é? Do Milton Friedman, não é? Então está aí, olha aí, né? A cadeia de suprimentos costuma aparecer também no CESP-NB, Supply Chain Management, SCM, viu? Cadeia de suprimentos. Não é? E deixa eu já te dar uma dica. Não é? Deixa eu dar uma dica importante. Olha, não é? Como tudo isso foi desenvolvido no âmbito da qualidade total, do pensamento da qualidade total, então
o que interessa é atender às necessidades do cliente. E dizia o Joseph Juran, um grande pensador da qualidade total, o cliente não quer pagar custos. O cliente não quer pagar custos, o cliente ele quer pagar valor. Ele quer pagar valor. Portanto, meu amigo, se na prova qualquer coisa aparecer e falar assim, para reduzir custos, está correto. Não é porque aqui em gestão de materiais nós temos uma obsessão que é reduzir custos. N questões CESP mencionando. Agora, não posso reduzir custos comprometendo a qualidade dos materiais ou diminuindo a quantidade. Se aparecer na prova que deve-se reduzir custos a qualquer preço, está errado. Não é? É reduzir custos para melhor atender às necessidades do cliente. Tá ok? GS1, a Global Standard One, não é? É uma associação civil que nasceu na União Europeia, você não precisa guardar esse nome enorme, não é? Mas ela desenvolveu isso que você está vendo, que é utilizada na Europa e no Brasil também, porque nós temos a GS1 do Brasil, que são as etiquetas eletrônicas, não é? Que tem como vantagem padronizar o controle dos materiais, a movimentação dos materiais nas cadeias de suprimentos. E veja, você já várias vezes deve ter comprado um produto, não é? Que naquele produto tinha etiqueta. A menina passou a leitora ótica, quando passou, o sistema de TI da empresa já sabe que o produto não está mais lá. E pode, quando chegar o chamado ponto do pedido, requisitar mais materiais para atender ao cliente, não é? Então está aí o ciclo do pedido. Kanban, japonês, é o que a gente chama em português de cartão. Kanban, dá uma olhada lá, não, né? Kanban, são vários cartões vermelhos, cartões amarelos, não é? O chamado Kanban, ele foi desenvolvido para atender um sistema utilizado em cadeia de suprimentos chamado Just in Time, o JIT, não é? Ele tem várias vantagens. Ao invés de eu preencher a requisição de materiais com a minha letra linda, maravilhosa, e o fornecedor fica lá, mas que material é esse? Não é correr o risco de mandar os materiais errados? Não, o cartão já vem com o número do item, com a sua série, o código do item, a quantidade de itens, e isso imprime maior celeridade, não é? Para o chamado ciclo do pedido, não é? Então essas são algumas das vantagens do Kanban. E logicamente maior celeridade significa menos custos e cliente mais satisfeito. E aproveita aí, não é? Eu vou dar uma outra dica para você, porque cai muito em concurso também, CESP-NB, já caiu várias vezes, o Just in Time, JIT, J-U-S-T, separado I-N, separado T-I-M-E, Just in Time, pode aparecer também como J e T abreviado, JIT, como o mercado gosta. Anota o que é o Just in Time, é um sistema que tem obsessão com a redução dos tempos de suprimentos, lead time, redução do tempo de suprimentos e dos níveis de estoque. Por quê, professor? Reduzindo o tempo de suprimento e nível de estoque, eu também reduzo o quê? Custo! O Just in Time foi criado por um homem brilhante chamado Taishi Ono, não é? De uma empresa que você conhece o mundo inteiro, porque ela inovou em todos esses processos logísticos chamado Toyota, não é? Então tá aí o chamado Just in Time. As cadeias de suprimentos que eu disse para você operam, não é? Com Kanban, operam com Just in Time, operam com sistemas de TI para reduzir os custos. Mas, olha, eu vou te dar uma outra dica. Cuidado, hein? Cuidado. Se aparecer na tua prova, como apareceu no CESP, o Just in Time é um sistema que trabalha com zero estoque, tá errado. Sabe por que tá errado? Porque não tem organização que funciona com zero estoque. Mas, professor, na minha empresa, nós utilizamos a expressão zero estoque. Eu sei, meu filho, mas a minha preocupação não é a tua empresa. Tua empresa está bem, minha preocupação é que você faça bonito na prova, pegue a sua funcional e vai ser feliz. E lá quem manda não sou eu, é o examinador. Não é o examinador que define as regras do jogo. Vamos avançar mais um pouquinho, não é? Olha o chamado lote econômico, não é? Já caiu no CESP, tem grande probabilidade de cair no Ministério Público da União. Lote econômico. Veja, se eu tenho um armazém, questão CESP-NB, não é? Questão CESP-NB. Vou te dar a dica, não é? Questão CESP-NB.
né? Se eu tenho um armazém, mesmo que não tenha nada armazenado, eu tenho custos? Questão CESP-NB. Claro que eu tenho. Se eu tenho armazém, meu amigo, ou eu tenho aluguel, ou eu comprei o armazém, então eu tenho que amortizar os custos da compra desse armazém, que está no meu patrimônio, eu sempre tenho custos. Então veja que sem utilizar o lote econômico eu já podia responder isso aí. Agora veja, vamos lá no lote econômico, veja que eu tenho duas linhas. Aqui, não é? Quantidade. Quanto mais itens eu compro, quanto mais itens eu adquiro, maior a quantidade de itens armazenados. E os meus custos vão subindo. Quanto mais itens armazenados, mais meus custos sobem. Mas, por outro lado, o chamado ciclo do pedido, ele tem os custos do pedido, que é o custo do transporte, não é o tempo de espera e tudo mais. E quanto menos eu peço, mais alto é o custo. Quanto mais eu peço, menor é o custo. Deixa eu te explicar. Quando eu ligo para o Habib's, não é que eu gosto muito, e eu peço lá 10 esfirras, ele fala, seu Marco Antônio, olha, tem um custo de entrega, R$6. Caro, não é verdade? Esse é o custo por aqui. Né? Agora, se eu ligar para ele e falar, me entrega 100 esfirras, mas eu não quero pagar custo de entrega, será que ele entrega? Claro que ele entrega, senão o gerente vai pôr ele da rua, porque, meu amigo, 100 esfirras paga todo o transporte dele, não é? Então, olha só, o custo do pedido cai, não é? E qual é o melhor custo para o administrador? O melhor custo é o menor. E qual é o menor custo? É aqui, onde eles se encontram, não é? É o menor custo, porque a armazenagem vai subindo, subindo, então não ter materiais, eu vou ter um custo enorme de pedido. Mas se eu tiver muito material, não é? Eu vou ter um custo de armazenagem. Então aqui, no meio, eu vou encontrar o chamado lote econômico. Está certo? Vamos ver aí para a chamada regra de Pareto, que caiu na prova do CESP-NB. Vilfredo Pareto, não é até o nome dele caiu na prova, só lembra Pareto que é o suficiente, o examinador não vai fazer pegadinha com o nome. Ele fala Pareto e acabou o assunto, não é? Vilfredo Pareto era um economista italiano do século XIX e que percebeu que 20% das famílias da Itália detinham 80% da riqueza nacional, que 20% das indústrias italianas produziam 80% dos tecidos, que 20% dos importadores, exportadores, exportavam 80%. Lógico que o número não era exato, mas ele percebeu nos seus cálculos que o número sempre se aproximava 20 e 80. Por isso que essa regra de Pareto também é conhecida como regra 20/80. Quer dizer que 20% das causas geram 80% dos resultados. Boa notícia para você. 20% de esforço concentrado gera 80% do resultado da sua prova. E olha, funciona a batata. Não existe organização que não trabalha com isso. Agora, nos anos 50, as grandes empresas transformaram essa regra de Pareto, olha, 20% dos trabalhos gera 80% dos resultados. É isso mesmo, não é? Então, nos anos 50, eles transformaram isso aqui no chamada curva ABC, não é? Na curva ABC, veja, não é? Eu tenho aqui, né, em valores, não é? Em valores reais, dólares, euros, aceito qualquer moeda. Não é? Em valores, não é? Eu tenho aqui a porcentagem que esses materiais representam para mim. E aqui eu tenho a variedade dos itens que eu trabalho. Então vamos imaginar que eu trabalho com 10 itens. 10 itens, 100%. 1, 2 itens, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10. Então veja, eu trabalho com 2 itens na minha organização que representam 80% de tudo que eu movimento em valores, que eu ganho. Portanto, esse é o produto que traz mais retorno para a organização, não é? Em compensação, eu tenho 5 itens aqui que eu movimento na organização, que eu vendo, eu comercializo, e que representam 100 menos 95... não é? 100 menos 95, então dá 5% só, não é? Repare, não é? Eu sempre falo isso. Pensa, por exemplo, no grupo Volkswagen. Qual é o veículo que ele mais vende? Gol. O Gol é o produto A dele. Pode ter certeza que a maioria das receitas do grupo Volkswagen vem do Gol. Mas ele também comercializa a Amarok. Ele também comercializa o Jetta e outros veículos que você vê aqui e acolá que vai representar mais uma receitinha marginal para ele de 5%. Então essa é a chamada curva ABC, não é? Os produtos da classe A, não é? Veja, quantidade em estoque, 20% só, mais o valor
que eu tenho disso? 80%. Né? Veja o C, 50%, metade do que eu tenho estoque. Isso aqui não é obrigatório, hein? Cuidado. Né? Mas o que interessa é que o valor é só 5%. Isso aqui é obrigatório. E o B, ele é intermediário. Então essa é a chamada curva ABC. Imagina, por exemplo, que eu cansei de ser professor e resolvi montar um armazém de refrigerante. Eu só quero comercializar refrigerante. Qual é meu produto A? Duvido que você pensa duas vezes. Coca-Cola. Se você entrar na minha área de armazenagem, você vai ver caixas e caixas de Coca-Cola, não é? Esse é o produto A. Imagina que o meu armazém tem apenas uma entrada que é a mesma saída. Vou deixar a Coca-Cola onde? Perto da entrada e saída, porque lógico, carrega e descarrega mais rapidamente, meu operário vai se concentrar nela e eu vou ter um giro do estoque muito maior e vou ganhar muito mais. Agora, de vez em quando tem um cliente que vai ligar e vai falar assim: Marco Antônio, eu gostaria de você mandasse 7 caixas de Fanta Uva, porque eu tenho um cliente aqui que só toma Fanta Uva. E aí eu gritaria assim: João, pega o porta-pallet, vai lá no fundo do estoque, não é, bem longe da porta, e traz lá 7 caixas, não é, de refrigerante Fanta Uva. Porque veja, se eu inverter essa lógica, não é, jogar a Coca-Cola no fundo e a Fanta Uva na porta, meus operários terão que ir muito mais vezes até o fundo, vão se cansar mais, eu vou atender menos clientes, vou ganhar menos e vou ter mais riscos de acidente no trabalho e de depreciação das máquinas. Então tá aí a chamada curva ABC. Mas vamos ao que interessa. Prova do quê? Ministério Público da União, 2010, cargo 46, técnico. Ora! É justamente ele que você vai prestar agora, não é isso? Vamos lá? A manutenção preventiva, não é? Realizada mediante o acompanhamento direto e constante dos componentes ou equipamentos e com base em análises feitas com sensores ou parâmetros específicos, prescindindo das indicações do fabricante. Certo ou errado? Então veja, não é? Presta atenção porque eu vou te dar uma dica. Em todas as matérias que você for prestar, esse vocábulo ele aparece e ele cria questões erradas. É a palavra prescindir, o verbo prescindir. Olha só, não é? A manutenção preventiva é realizada mediante acompanhamento direto e constante de componentes e equipamentos com base em análises feitas, com sensores e parâmetros específicos, prescindindo das indicações. Prescindir nada significa abrir mão de. Nós gostamos de falar, isto é imprescindível para mim. Almoçar bem é imprescindível? Não fico sem meu almoço. Não é? Me vestir bem é imprescindível? Não fico sem uma boa roupa. Não é? Descansar é imprescindível? Mas nós não utilizamos tão corriqueiramente no dia a dia o verbo prescindir, que é o seu oposto. Prescindir quer dizer o quê? Abrir mão. Então ele está dizendo, né? Pode-se fazer este controle todo, não é? Abrindo mão das indicações do fabricante? É óbvio que isso aí é uma besteira, não é? Então está errado. Questão de Ministério Público da União, não é? 2010. Vamos ver outra? Olha aí, a única questão que envolveu cálculo na prova do Ministério Público. Considere que em certa organização serão estocadas por um ano 60 mil unidades de determinado item. Considere ainda que o preço de cada item seja igual a R$ 3,00. Então, eu tenho no meu estoque 60 mil itens ao longo do ano, sendo que um item, cada item é R$ 3,00. E que a taxa anual de armazenagem de cada item seja de 15% do seu preço. Nessa situação, o custo de armazenagem anual de todos esses itens será de R$ 30 mil. Existem duas estratégias para você calcular isso aqui, não é? Ele está dizendo que R$ 3,00 é o valor de cada item e que a taxa é 15% do preço do item. Ou eu calculo 15% de R$ 3,00, ou eu vou multiplicar isso aqui, 60 por 3, e vou calcular 15%. Eu confesso que tem uma preguiça danada, meu filho, não é? Por quê? Apesar de ser neto de português, também sou neto de baiano, não é isso? E aí eu gosto de fazer o cálculo necessário, meu rei, apenas. Vamos aprender a fazer o cálculo necessário, porque o examinador não deixa tempo para a gente na prova que a gente gostaria, não é? Então veja, 60 mil itens a R$ 3,00, 3 vezes 60 mil, 180 mil. 15 vezes 180 mil. Eu já sei onde é que está o erro. Dá 27 mil. Portanto, aqui a questão está errada. Não é? Está aqui. Olha aí a resposta que o CESP-NB deu. Não é?
Então, tá aí, cálculo simples, não é? De porcentagem, não requer nenhuma fórmula. Foi o único cálculo que caiu na prova inteira. Vamos adiante? De acordo com a classificação ABC, acabei de falar que cai na prova, meu amigo. De acordo com a classificação ABC, utilizada como método da administração de estoques, inclui-se na categoria C os itens presentes em menor quantidade no estoque. 3 segundos para você pensar. Já sei que você sabe que a resposta está errada. Por quê? O que determina não é a quantidade, é o valor. Não é para essa questão ficar certa, eu deveria dizer a quantidade de itens presentes em menor valor no estoque. Questão CESP-NB, Ministério Público da União, 2010. Não é? 124, olha, eu mantive até a numeração da prova para que você veja, não é? No Brasil, a utilização do método UEPS, último que entra, primeiro que sai, nas organizações é proibida, tendo em vista aspectos de contabilidade de custos presentes na legislação tributária. Meu amigo, tem 2 métodos de contabilizar os materiais conforme a entrada. Último que entra, primeiro que sai, o EPS, não é? Também chamado LIFO, Last In, First Out, já apareceu no CESP, assim. E também primeiro que entra, primeiro que sai, First In, First Out. Olha só como o fisco é danado. Para poder aumentar a tributação, o que é que ele faz? Ele proibiu a utilização do EPS e exige que as empresas contabilizem pelo PEPS. Primeiro que entra, primeiro que sai. Então, olha a questão. No Brasil, a utilização do EPS nas organizações é proibida. A resposta está completamente certa. Então, está aqui, não é? Comentei aí algumas questões importantes do Ministério Público da União. Espero que tenha sido bastante esclarecedor o curso e desejo a todos vocês muita sorte e sucesso na prova. Até mais! Olá, como vai? Esta é mais uma revisão da Escola Brasileira de Ensino Jurídico pela Internet, EBEJ. Vamos tratar hoje de mais uma questão de direito previdenciário, agora da última prova para o cargo de Procurador da Fazenda Nacional, concurso realizado pela ESAF no ano de 2007. Vamos à leitura do enunciado da questão. À luz da Previdência Social, definida na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional, julgue os itens abaixo. Item 1. No Brasil, existe mais de um sistema de previdência. O sistema público caracteriza-se por ter filiação compulsória. O sistema privado caracteriza-se por ter filiação facultativa. Item 2. O sistema de previdência privada não tem natureza constitucional, estando regulado totalmente em normas infraconstitucionais. Item 3. As entidades de previdência privada podem sofrer intervenção ou liquidação. Item 4. Toda entidade de previdência privada goza de imunidade tributária concedida às instituições de assistência social. A questão exige conhecimentos de direito previdenciário e, mais especificamente, em sistemas previdenciários. Vamos à análise de cada item da questão. Item 1. No Brasil, existe mais de um sistema de previdência. O sistema público caracteriza-se por ter filiação compulsória. O sistema privado caracteriza-se por ter filiação facultativa. O item 1 ele está correto. Se observarmos a questão, para responder, é necessário apenas conhecimentos da Constituição Federal, pois o próprio artigo 201 da Constituição, ele traz que o regime geral de previdência social será de natureza obrigatória e contributivo, ou seja, compulsório. Já o artigo 202 da Constituição trata especificamente do sistema privado de previdência social, que é de natureza complementar ao sistema público e é facultativo. Portanto, bastava o candidato ter conhecimento da Constituição Federal e, notadamente, da existência de 2 sistemas principais, no caso, o público e o privado, e no público incluímos o artigo 201 e o artigo 40, que trata da previdência dos servidores públicos, que se trata especificamente do regime
dos regimes próprios de previdência dos servidores públicos. Portanto, o item ele está correto. Vamos ao próximo item da questão. Item 2. O sistema de previdência privada não tem natureza constitucional, estando regulado totalmente em normas infraconstitucionais. A própria resposta do item anterior, no caso o item 1, já traz para o candidato que essa alternativa está incorreta, pois para responder ao item anterior era necessário saber que no artigo 202 da Constituição ele trata do sistema privado de previdência, de natureza facultativa e complementar. Vamos à leitura do artigo 202 da Constituição. O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado e regulado por lei complementar. Portanto, reforça aí a questão que o item está incorreto. Vamos avançar ao item 3, a análise do item 3. As entidades de previdência privada podem sofrer intervenção ou liquidação. O item ele está correto. A resposta da questão nós encontramos na Lei Complementar 109. Lei Complementar sim, porque o artigo 202, anteriormente citado, ele diz especificamente que a previdência privada será regulamentada por lei complementar. Essa lei é a Lei 109 de 2001, que traz no artigo 44 e no seu artigo 48 a possibilidade de liquidação e de intervenção nas instituições de previdência privada. Vamos à leitura dos artigos. Artigo 44. Para resguardar os direitos dos participantes e assistidos, poderá ser decretada a intervenção na entidade de previdência complementar, desde que se verifique isolada ou cumulativamente. Aí, no artigo 44, são enumeradas situações específicas que permitem a intervenção. O artigo 48. A liquidação extrajudicial será decretada quando reconhecida a inviabilidade de recuperação da entidade de previdência complementar ou pela ausência de condição para seu funcionamento. Temos, portanto, que é cabível sim a intervenção e a liquidação de entidades de previdência privada. Tá? Então o item está correto. Vamos avançar ao próximo item. Item 4. Toda entidade de previdência privada goza de imunidade tributária concedida às instituições de assistência social. O item ele está incorreto. Para a resolução dessa questão, era necessário mais do que o conhecimento da legislação. Era necessário que o candidato conhecesse as súmulas do Supremo Tribunal Federal e, mais especificamente, a súmula 730, que tem o seguinte enunciado. A imunidade tributária conferida a instituições de assistência social sem fins lucrativos pelo artigo 150, inciso 6, letra C, da Constituição, somente alcança as entidades fechadas de previdência social privada se não houver contribuição dos beneficiários. Portanto, quando o item fala que toda entidade de previdência privada goza de imunidade tributária, o item está indo de encontro à súmula do Supremo Tribunal Federal. Portanto, o item está incorreto. Conclui-se, portanto, que os itens corretos são os itens 1 e 3 da questão. Tudo bem? Bom, essa foi mais uma revisão da Escola Brasileira de Ensino Jurídico pela Internet, EBERJ. Para mais esclarecimentos e mais informações, acesse www.eberj.com.br. Muito obrigado e até a próxima. Olá, falaremos sobre retenção e responsabilidade solidária. Então vamos lá falar sobre retenção. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão ou empreitada de mão de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços e recolher a importância retida em nome da empresa contratada. Na verdade, essa retenção nada mais é do que um recolhimento antecipado da contribuição previdenciária e que pode ser compensado ou restituído. Então, essa retenção de 11%, vamos dar um exemplo. Imagina que nós temos uma empresa
como por exemplo um banco, o Banco do Brasil, e lá no Banco do Brasil tem as pessoas que fazem a segurança do banco. Tem aqueles seguranças, a sua cidade deve ter esse banco e tem lá os seguranças que fazem, né, toda a parte de segurança do banco. Muito bem, geralmente eles são terceirizados, né? Esses seguranças não prestaram concurso para trabalhar no Banco do Brasil como segurança. São pessoas terceirizadas, empresas de seguranças que prestam serviço lá no Banco do Brasil. Então, o que vai acontecer? A empresa de segurança, por exemplo, cobrou R$1.000 pelo serviço de segurança e manda a conta, a nota fiscal de R$1.000 para o Banco do Brasil. O Banco do Brasil recebe aquela conta de R$1.000 que ele tem a pagar e quando ele vai pagar R$1.000 para a empresa de segurança pelo serviço prestado, ele, Banco do Brasil, vai pagar R$1.000 para a empresa de segurança pelo serviço prestado, o que é feito? É feita uma retenção de 11%, semelhante, muito semelhante àquela retenção que é feita a vocês que são empregados, né? Qualquer pessoa que é empregada, você sabe, quando vai receber o salário, não recebe o salário bruto, recebe o salário menos a parte que foi retida para o INSS, para a Previdência, né? Naquela alíquota de 8%, 9% ou 11%. Isso no caso do empregado. Então o empregado vai receber lá o seu salário, sempre vem o salário descontado. No caso de empresas que prestam serviço de cessão de mão de obra, como é esse exemplo da segurança do Banco do Brasil, o que acontece? A nota fiscal